Olá amigos da Liga Imóveis, tudo bem? Meu nome é Diego. Eu vim falar hoje um pouco sobre o ramo imobiliário, né? Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise que se instaurou mundialmente aí, em função do coronavírus, né? E os reflexos disso, baseados aí nas ações de governo e de bancos, né? Para que a gente possa facilitar um pouco o entendimento dos reflexos disso dentro das nossas cidades, principalmente de atuação, que seria basicamente Serra Gaúcha, Caxias, Farroupilha, né, com maior ênfase, alguma coisa na região metropolitana também, mas basicamente Serra Gaúcha. Até os corretores ficam às vezes com receio de fazer ofertas de imóveis, fazer publicações de ofertas, né, porque a gente sabe que hoje o foco é outro, o foco hoje é a saúde, é o cuidado com a saúde, mas também acaba sendo uma falta de responsabilidade nossa, nós não informarmos as pessoas das possibilidades que acabam se criando em meio a uma crise, né? E a gente sabe que toda crise ela traz possibilidades novas para quem possa aproveitar isso nesse momento, né? Acaba se transformando num cenário favorável para a aquisição de imóvel. Assim como outros ramos também acabam facilitando na aquisição, na compra, na negociação, o ramo imobiliário não é diferente. A gente sabe que a construção civil ela é aí uma das forças motrizes que movem o nosso país, né? É um ramo que, né, é uma classe que não pode baixar porque emprega muita gente, enfim, então os esforços aí dos órgãos, dos governos e dos bancos para que possa realmente não deixar o ramo imobiliário, a construção civil esfriar, né, para criar esse aquecimento na economia, são grandes. Isso acaba refletindo no nosso cliente. Então hoje nós temos aí de um lado do governo, por exemplo, ou da Caixa Econômica Federal falando que é a líder em financiamentos. Nós somos aí especialistas em primeiro imóvel. Então a maioria dos nossos das nossas vendas de imóveis, elas são através de financiamento imobiliário e são através da Caixa Econômica Federal, né? É o banco que norteia aí os financiamentos, até em se tratando de Minha Casa Minha Vida. São os bancos públicos que podem fazer o financiamento, né, com essas melhores taxas. Hoje a Caixa, por exemplo, ela além de liberar para quem já tem financiamento, né, atualmente, o cliente pode pedir uma pausa nesse contrato de financiamento de até 4 meses. Então, o cliente que hoje não está conseguindo pagar a sua prestação do seu imóvel, que tem medo daqui a pouco de perder o imóvel, né, o banco disponibiliza que ele possa fazer essa pausa. Então aí são 4 meses, né, onde pode se reestabilizar para que ele possa depois começar a fazer os pagamentos novamente para o banco, né? Isso é uma vantagem que muitas vezes não é divulgada. Inclusive quem hoje está comprando um imóvel, ou já comprou um imóvel, mas esse imóvel está em construção, né, pode pedir a pausa, inclusive nos juros de obra, né? Então pode ser feito esse pedido de pausa no financiamento, né? E isso também acaba sendo um atrativo, porque muitas vezes a gente sabe que tem muita gente perdendo emprego, se reempregando, né? Então sabe que realmente, ou às vezes até com um salário mais baixo, né, nesse período. Então é uma possibilidade hoje para quem já tem financiamento, né? São situações que podem ser trabalhadas aí. E quem for nosso cliente, ou mesmo quem não seja nosso cliente, que tem alguma dúvida, que é aí comprador, que já tem um contrato ativo, queira maiores informações, a gente fica à disposição, tá, para isso. Para contratos novos, tá? A Caixa Econômica Federal, ela tá dando uma carência. Hoje, se você comprar o seu imóvel, assina um contrato no banco, você pode começar a pagar a primeira parcela do financiamento imobiliário daqui a 6 meses, tá? Então, isso também foi algo criado para a pandemia, né? Para combater aí a falta de possibilidade de compra nesse momento. Então, comprando hoje o seu imóvel, assinando no banco, tu pode pedir uma carência de 6 meses para poder começar a pagar o teu financiamento imobiliário. Isso também é uma vantagem. Às vezes hoje a situação financeira acaba não sendo tão boa, mas com certeza daqui a 6 meses tudo vai estar melhor, né? Já vai ter passado essa onda de coronavírus, de pandemia, enfim, né? O cenário ele é promissor. Outra situação também o banco disponibilizou, né, que é uma informação bastante importante, né?
Anteriormente nós tínhamos aí que as pessoas precisavam ter 120 dias de carteira assinada no mesmo emprego para que elas pudessem se habilitar a um financiamento imobiliário. O banco hoje ele liberou a possibilidade, né, desses 120 dias serem computados ou calculados, né, nos últimos 12 meses. Então nós tínhamos várias situações aí de clientes que nós vendíamos o imóvel para ele, né? Esse imóvel ainda estava por assinar no banco, né? Era um termo de reserva, enfim, ou até mesmo um compra e venda, mas com um associativo para uma venda, para uma assinatura futura. E nesse meio tempo, né, a pessoa, quando assinava o contrato de compra e venda, ela tinha os 4 meses, 6 meses, 1 ano de carteira assinada. Nesse meio tempo ela acabava perdendo o emprego ou trocando de emprego, né, e ela não podia assinar no banco, porque ela tinha que esperar completar os 4 meses. Hoje o banco disponibiliza que essas pessoas, né, porque agora acaba sendo uma época em que as pessoas estão trocando de emprego, né, estão ficando desempregadas, infelizmente, o banco libera para que esses 120 dias sejam computados nos últimos 12 meses, desde que a pessoa esteja, né, hoje com carteira assinada. Isso também é um facilitador, né, para os clientes aí que às vezes ficam inseguros, e ficamos imaginando, né, por isso eu digo a nossa responsabilidade aí, de clientes que compraram imóvel e estão para assinar no banco e talvez perderam o emprego, mas não querem se desfazer do imóvel, eles têm condições de pagar o imóvel ainda, as parcelas, e estão preocupados com isso, né? Então, hoje, caso ele se reempregue, ele consegue fazer a assinatura tranquilamente do contrato de financiamento. As taxas de juros, falando sobre as taxas de juros hoje de financiamento imobiliário, elas partem de 5% ao ano. Essa é a menor taxa, tá, existente no mercado. Então, dentro de uma compra de imóvel, claro que isso vai ser baseado na renda, né? Isso pode ser até assunto de um novo vídeo, baseado na renda de cada um, na idade, enfim. Todo o contrato de financiamento, ele acaba mudando, tá, em relação a parcelas, enfim. Tá? Mas as taxas de juros, elas partem de 5%. Né? E aí, dependendo da faixa de renda, essa taxa vai aumentando, mas mesmo uma taxa mais alta hoje, ela acaba sendo uma taxa baixa para fins de financiamento imobiliário, muito ao contrário do que nós tínhamos um cenário há um tempo atrás, onde nós tínhamos taxas de juros aí acima de 10% ao ano, que acabavam sendo taxas mais altas, né? Hoje nós temos já uma flexibilização dessas taxas. Se o cliente tiver um relacionamento com o banco, isso facilita, as taxas vão baixando, né? Então, tudo isso vem a facilitar o financiamento imobiliário. Tem a questão do subsídio também, né? O subsídio hoje da compra do imóvel, ele pode chegar aí acima de R$20.000, né? Para uma faixa de renda mais baixa, né? Mas aí para faixas intermediárias de renda, na faixa aí de R$2.000, R$3.000, mesmo esses clientes conseguem um subsídio do governo, e esse subsídio ele é um desconto no valor total do imóvel. Então, se eu estou comprando um imóvel de R$200.000, vamos falar de Caxias, R$190.000 é o teto do Minha Casa Minha Vida, né? As taxas do Minha Casa Minha Vida. Vou comprar um imóvel hoje nessa faixa de valor, até R$190.000, e tem uma renda média de R$2.000, R$3.000, mesmo esse cliente ele ganha um desconto no valor do imóvel. Então, se esse cliente se habilitar a um subsídio aí de R$5.000, ele estaria comprando um imóvel, ao invés de ser por R$190, estaria comprando um imóvel por R$185.000. Esses R$5.000 é um benefício, é um subsídio, tá? Não é um valor que precisa ser pago depois. Então, esses facilitadores também acabam ajudando, né, e fazendo com que facilite a compra do imóvel. O uso do FGTS, né? O cliente que não tem imóvel no nome, ele está habilitado a usar o seu FGTS para compra de qualquer imóvel. Então, daqui a pouco tem algum trabalhador lá que tenha, sei lá, 10, 15, 20, a gente tem muito exemplo aqui na região de trabalhadores que têm 20, 30 anos na mesma empresa, né? Principalmente na indústria metalúrgica, a gente vê muito esse cenário, né? Então, nós já vendemos imóveis aí praticamente à vista para clientes que usaram só o valor do FGTS, né? Então, é uma possibilidade também que vai abater automaticamente do valor da entrada. Então, caso você vai comprar um imóvel, a entrada pediu, sei lá, 30, 40 mil reais, e você tenha 20 mil reais de FGTS,
A gente já abate esses 20 mil reais automaticamente na entrada. Ficaria apenas esse saldo para ser pago diretamente para a construtora ou para o vendedor, né? E falando em construtoras, como o próprio mercado acaba se moldando e as taxas de juros e como nós já falamos aqui sobre os prazos de financiamento, sobre a possibilidade de pausa nos financiamentos, ou assinar um contrato de financiamento hoje para começar a pagar isso daqui a 6 meses, também as construtoras elas acabam tendo que flexibilizar as negociações, né? Nós temos algumas construtoras aqui que já são parceiras da Ligue e que a gente já tem isso de praxe, né? Em momentos assim de um mercado normal, né? Mesmo antes da pandemia, mas nós temos situações hoje que muitas construtoras, mesmo as que já flexibilizavam, elas precisam flexibilizar muito mais, precisam abrir novas possibilidades, né? A gente tem situações em que a construtora ela também pausa o financiamento, tá? Isso aí é importante colocar que depende de cada construtora, né? Isso não é uma regra de mercado, né? Depende aí de cada situação, mas obviamente as construtoras não querem perder o negócio, então elas acabam tendo que flexibilizar, né? Na questão dos valores do imóvel também muitas construtoras acabam precisando vender agora, acabam baixando um pouco o valor do imóvel para poder fazer a venda dele, né? Então a flexibilização por parte do vendedor acaba existindo também. É importante que o comprador que daqui a pouco estava aí com potencial de compra já instalado e que a crise e a pandemia não afetaram tanto a renda dele, que ele continue com essa ideia de compra, que essa pessoa aproveite esse período, porque com certeza esse período agora ele acaba sendo mais propenso para que uma proposta seja aceita, né? Retomar uma negociação antiga, sabe? Esse momento é bom para fazer isso, porque muitas vezes a construtora ou o próprio vendedor, se for pessoa física, ele também está com essa necessidade de caixa, necessidade de repor valores, né? Por talvez estar com alguma dificuldade financeira ou para que possa manter a média de vendas, né? Se for o caso de uma construtora, então flexibiliza. Eu quero comprar um imóvel, mas eu não tenho hoje grandes valores de entrada para dar no imóvel. Se for um imóvel na planta, a gente consegue fazer flexibilização, né? Então, nós temos aí casos de compra de imóvel que a pessoa não precisa dar um valor grande de entrada agora. E quando eu falo grande, né? E muitas vezes é engraçado porque a gente pergunta para o cliente qual o valor que tu teria para dar de entrada, e ele fica um pouco receoso de falar e ele acaba não comentando os valores porque ele considera que seja um valor muito baixo, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem negociações aí que os valores de entrada de pagamento inicial aí partem de 500, 600, R$1.000 por mês, né? Ou R$1.000 de entrada e depois tu coloca o parcelamento para frente, né? Um sinal de negócio baixo. E se for um financiamento, aí, um imóvel na planta, né, com um termo de reserva, que tu não precise pagar valores agora, vai começar a pagar só depois, sabe? Então, tudo isso acaba flexibilizando. E muitas vezes o cliente fica receoso por falar, né? Ele imagina que tem que estar, sei lá, 10, 15, 20, 30 mil reais de valor de entrada. Mas não, a gente consegue hoje negociações aí, como eu comentei aí, abaixo de R$1.000 de entrada, né? Tem situações em que o cliente não precisa dar nada de entrada agora, ele vai começar a pagar só daqui a 6 meses também a entrada, onde a consultora está dando a parte da documentação para o cliente, ou está aceitando parcelar essa documentação junto nas parcelas da entrada, em 50, 40 vezes. Então as construtoras também estão empenhadas aí em oferecer as melhores condições para o cliente, né? O parcelamento da entrada muitas vezes é algo que favorece a situação da compra do imóvel, porque dificilmente a gente tem no mercado aí pessoas, né, principalmente no nosso mercado de atuação de primeiro imóvel, onde as pessoas acabam tendo grandes valores para dar de entrada. O pessoal não tem, às vezes tem um FGTS de 5, 4, 5 mil reais, e nós temos opções de venda de imóvel onde a entrada acaba sendo aí total, né, já juntando com o subsídio que o governo acaba disponibilizando, mais o FGTS da pessoa,
sobram 4, 5, 6 mil reais de entrada apenas. Então é importante cada cliente que tem intenção de compra, né, pedir para que o corretor faça uma simulação baseada na sua renda, na sua realidade, para que a gente possa adequar a melhor situação, o melhor cenário para a realidade atual do cliente, né? E o mercado hoje, o mercado imobiliário, ele disponibiliza grandes possibilidades aí para a compra do imóvel. Então você que está buscando um imóvel próprio, né, que já está há um tempo aí na busca, ou que tem vontade de saber como que funciona, né, nos procure aí nas nossas redes. Teremos o maior prazer aí de lhe passar as informações. Com certeza teremos uma grande possibilidade de negócio, e se também não for o momento certo para o seu cenário, para a sua renda, também a gente vai conversar, vai explicar por que hoje o mercado não te atende, né? E que talvez tenha que aguardar um pouco mais para a compra do imóvel. Acho que esse trabalho do corretor, de uma consultoria imobiliária, que é o importante, né? Então a gente tem essa responsabilidade de tanto informar para o cliente quando ele pode e as possibilidades quando ele tem condições, mas também de chegar para o cliente, né, numa negociação e dizer, cara, eu acho que hoje o mercado não tem essa condição aí para te atender. Então, né, daqui a pouco vamos aguardar um pouco, juntar um pouco mais de grana e tal, e ali na frente a gente conversa, sabe? Então nós estamos à disposição, tem as nossas redes aí, os nossos contatos no vídeo, ou no próprio aí nas nossas redes sociais, se você estiver vendo esse vídeo, e com certeza a gente vai ter o maior prazer aí, estamos prontos para lhe atender, tá? Lembrando que agora na época de pandemia, nós estamos com os atendimentos restritos na imobiliária, então é importante marcar um horário para falar com os nossos corretores. A gente vai receber vocês aí nas nossas lojas com o maior prazer, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.